Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem neste dia e ouvem, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a paz de Deus. Nós, mais uma vez, pela graça de Deus, estamos examinando as Escrituras e rogo a Deus para que Ele nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento, possamos compreender a Sua santa e bendita vontade para nossas vidas, para que possamos fazer tudo o que agrada a Ele. Hoje nós vamos meditar a respeito sobre o nosso trabalho para o Senhor. Nosso trabalho, nós temos que trabalhar para o Senhor. E a palavra fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho, ele dá frutos, ele não é infrutífero, ele não é irrelevante, ele é muito importante. Nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, estamos sendo animados aqui a trabalhar sempre com firmeza, com constância, abundantes na obra do Senhor. Abundantes como? Como sempre firmes. Firmes não ficar, não ser aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, que um dia está firme na fé, no outro dia já não sabe se tem salvação, que Deus é maravilhoso num dia, no outro dia Deus esqueceu de mim. Não pode ser assim. Nós temos que ser firmes na fé, para mostrar, não só para nossa segurança e salvação, mas para mostrar para as outras pessoas que existe sim um povo especial sobre a face da terra. Então, quando você faz uma coisa que você tem certeza de que você está fazendo certo, que você está fazendo o que deve fazer, você não teme, você sabe que está tudo bem, que está tudo certo. Assim somos nós quando fazemos a vontade de Deus, quando falamos de Jesus Cristo, quando levamos adiante o Evangelho, porque nós temos que falar do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Não é possível que uma pessoa aceite a Jesus sem ter ouvido o Evangelho. É preciso a pessoa ouvir também, não só examinar por si mesmo na sua casa, mas ouvir, trocar ideias, um sendo usado por Deus e o outro também, trocando experiências, trocando testemunhos. E o Senhor nos anima aqui, sejam todos sempre firmes e constantes, não variando, não, firmes e constantes. Abundantes na obra do Senhor, abundantes em boas obras. A obra do Senhor são as boas obras que Ele preparou para todos que o servem. As boas obras, nós já vimos isso quantas vezes, todos já sabem. As boas obras são as obras do Espírito, que é o amor, a paciência, a compaixão, o perdão, a paz, né? Tende paz com todos, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que viver essas coisas, não só falar e ter comunhão com os irmãos da igreja. E eu tenho muita comunhão, eu amo muito os irmãos da minha igreja. Olha, nós temos que amar a Deus acima de tudo, e ao nosso próximo como a nós mesmos. O Senhor nos ensinou assim: vocês amem a Deus acima de tudo, e os irmãos e as irmãs da tua igreja, vocês amem como a vocês mesmos. As outras pessoas você pode odiar. Não existe isso, isso é uma loucura. Então, mas tem gente que vive assim, embora não fale, mas tem gente que vive assim. Julga as outras pessoas porque não fazem parte do grupo de oração deles, não faz parte da congregação deles lá, e acha que todo mundo está perdido, que quem salva é a congregação que eles estão. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo. E Ele vai salvar quem for obediente a Ele. Ele não vai salvar quem é desobediente. O que Ele está dizendo aqui? Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que a gente faz para agradar a Deus, para glorificar a Deus, o que nós falamos de Deus, anunciamos o Evangelho, vivemos o Evangelho, nós estamos trabalhando para o Senhor, trabalhando no Senhor, em nome do Senhor. Então, isso não é vão. E eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro.
ou para ser conhecido no mundo inteiro. Eu não estou fazendo isso para gravar hinos e músicas e todo mundo comprar e todo mundo gostar de mim e todo mundo me chamar para ser um pregador, para cantar hinos. Não, eu estou fazendo para glorificar a Deus. Quando a gente faz uma coisa para glorificar a Deus, nós não aparecemos. Aparece aquele que nós estamos glorificando. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Jesus Cristo. É digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, nós falamos de Jesus, anunciamos Jesus, e você que está ouvindo ainda tem alguma dúvida, aceite Jesus. Jesus é que vai te abençoar, Jesus é que te salva, Jesus é que te dá discernimento, te livra de todo mal, te dirige para todo lugar. Jesus Cristo. Não somos nós, não é o homem. Homem nenhum pode fazer alguma coisa se o Senhor não permitir. Então, irmãos e irmãs, aqui nós temos essa palavra. Não desanime quando você estiver trabalhando, parece que não deu fruto, parece que as pessoas não ouvem, não dão valor ao que nós falamos. O apóstolo Paulo, os demais irmãos aqui, evangelistas e os servos de Deus, que escreveram essas cartas e viveram o evangelho lá no tempo deles, lá no início da igreja, há mais de 2000 anos atrás, ou cerca de 2000 anos atrás, eles escreveram e falavam as coisas, parecia que ninguém ouvia, prendiam os nossos irmãos lá daquele tempo, eles eram presos, açoitados, perseguidos. Lá em Jerusalém houve batismo, 2000 batizou num dia, 3000 batizou no outro dia, depois foram dispersos pelo mundo todo, porque eles eram perseguidos, aprisionados, lançados aos leões, e eles escreveram. E chegou até nós. Hoje, o mundo inteiro conhece Jesus Cristo pelo trabalho desses irmãos do passado. Você está falando de Jesus, anunciando Jesus, trabalhando para Jesus, glorificando o nome de Deus. Por quanto tempo já? Então, essa semente que você está lançando, ela vai brotar, ela vai frutificar. Quem sabe daqui a algum tempo nós até possamos ver muitos frutos, muitas árvores boas nascendo daquilo que nós falamos, daquilo que Deus nos usou para ensinar as pessoas. E nós não vamos nos gloriar. Não, estou vendo que Deus me deu a boa semente, eu semeei e agora Ele está dando o crescimento. Porque é Deus que dá o crescimento. E agora Ele está dando o crescimento. Graças a Deus, glória a Jesus. Meu trabalho não foi vão no Senhor. Eu trabalhei e o Senhor está mostrando para mim. Muitos estão sendo abençoados, graças a Deus. E não fiz por dinheiro, não fiz por glória humana, não fiz para querer ser maior que ninguém. Fiz para glorificar o meu Senhor, o meu Deus, meu Salvador. Eu fiz porque eu amo a Jesus Cristo. Vamos fazer assim. E aí o Senhor nos abençoa, sempre e cada vez mais. Em Filipenses capítulo 2, o versículo 16 diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então aqui o versículo 15 fala, para que sejais, vamos ver o 14, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, eu estou anunciando, retenham firme a palavra de Deus, não olhem para os pecados do mundo, retenham a palavra, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa, adúltera, desviada. Mas vocês que estão ouvindo, o Senhor separou você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve neste dia, separou você para ouvir a palavra, esta palavra de conforto. E eu vou gloriar no Senhor por não ter corrido em vão, porque vocês estão dando muitos e maravilhosos frutos, não é? Retenham a palavra da vida para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. E assim vocês também, que vão levando a palavra adiante, possam se gloriar no Senhor de não ter corrido em vão, de não ter trabalhado em vão. Em Apocalipse capítulo 2, o versículo 3, a palavra de Deus diz assim, vamos ler o versículo 1 ao 3.
Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 igrejas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então aqui o Senhor está falando com um povo que esse povo, essas pessoas que trabalharam para o Senhor, eles viram as pessoas que se diziam ser grandes mensageiros de Deus, grandes servos de Deus, pessoas que deveriam ser reverenciadas, e foram colocados à prova. Nós os colocamos à prova e vimos que eles não tinham nada de Deus, era só da boca para fora, não tinha a graça de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus em suas vidas. E nós vimos que eles são mentirosos. Mas nós sofremos calados, não vamos ficar apontando o dedo nem julgando, porque não compete a nós julgar. Nós vemos e nos afastamos. Apartai-vos dos tais que praticam a iniquidade, que vivem aí mundanamente, ainda que tenham aparência de serem servos de Deus. É só aparência. Nós sofremos e temos paciência e trabalhamos pelo nome de Jesus e não nos cansamos. Continuamos trabalhando, sabendo que estamos trilhando um caminho estreito, que neste caminho tem alguns empecilhos, o inimigo coloca alguns obstáculos e coloca pessoas que querem impedir o nosso caminhar, impedir o nosso viver, impedir a nossa fé, para ver se nós cansamos, porque se nós permanecermos fiéis, o inimigo não tem poder nem autoridade sobre nós. O Senhor nos guarda, o Senhor nos dirige, o Senhor nos abençoa. Então nós vamos continuando falando dessa graça maravilhosa, sem cansar. Porque quando nós falamos e fazemos coisas humanas, coisas nossas mesmo, coisas de homem, de mulher, nós enfadamos, cansamos. Nós falamos e fazemos e trabalhamos e logo cansamos, então não vemos a hora de ter um descanso, um final de semana para descansar, materialmente falando. Mas quando é no Espírito, Deus nos enche, nos dá descanso nele. Nós sentimos a presença dele em nossa vida. Nós não queremos parar de trabalhar para o Senhor. Quanto mais falamos, mais vontade temos de falar. Quanto mais anunciamos, mais sentimos a graça de Deus em nossa vida. Quanto mais trabalhamos para o Senhor, estamos aí lançando a semente, Ele vem dar mais semente, dar mais palavras, nos dá mais graça, nos dá mais a direção do teu Espírito Santo, do seu Espírito Santo. E nós vamos trabalhando para o Senhor, não nos cansando, não cansando de fazer o bem, sempre sendo servos fiéis, servos e servas fiéis de Jesus, sabendo que tudo quanto fazemos para o Senhor não é em vão. Nós estamos trabalhando, o nosso galardão, o Senhor está preparando lá nas mansões celestiais. Nós seremos chamados pelo Senhor: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós vamos lá viver com Cristo eternamente. Essa é a nossa recompensa. Agora, tem pessoas que querem ganhar aqui já, quer receber reconhecimento, querem ser louvadas, querem construir templos e querem ser presidentes disso e querem ser presidentes daquilo e fazem tantas coisas. Estão caminhando um caminho carnal. Não foi isso que Jesus disse e nos ensinou. Nem ele fez assim, nem os apóstolos fizeram assim, fizeram ao contrário. Eram pessoas humildes, pessoas simples, trabalhando com suas mãos para ganhar o sustento de cada dia. E o apóstolo Paulo chegou a dizer: essas mãos são suficientes para mim e para os que estão comigo. Ele trabalhava para ele, até ajudava o necessitado, aquele que estava ajudando ele na obra do Senhor. Então, irmãos, não almejeis as coisas altas, acomodai-vos às humildes, dai graças por tudo que tendes. O Senhor conhece a nossa necessidade e continue trabalhando para o Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, portanto, façamos com amor, com sabedoria, com alegria, dando graças a Deus por Ele ter nos chamado para trabalhar para Ele. Vamos
trabalhar para o Senhor. Se você tem ficado parado na tua casa, não tem trabalhado para o Senhor, não tem anunciado o Evangelho, levanta, anuncie. O Senhor teu Deus, o Senhor teu Criador, o Senhor teu Senhor está te chamando para a obra. Vamos em frente em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo nos encha de sabedoria para que possamos transmitir a palavra e as pessoas sintam a presença de Deus em suas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.